Cristianismo protestante e cristianismo judaizante. Você sabe qual é a diferença dessas duas vertentes dentro do cristianismo? Seja bem-vindo ao meu canal, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais e compartilhar o nosso conteúdo com o máximo de pessoas possíveis. Muito bem, quando falamos de cristianismo judaizante e cristianismo protestante, estamos nos referindo a duas vertentes dentro do cristianismo que têm aí pelo menos 15 séculos de distância. No cristianismo judaizante, você se lembra o combate árduo dos apóstolos contra esta prática de judaização dos cristãos. Em virtude de grande número de sacerdotes e de fariseus terem se convertido, muitos desses tentaram transformar o cristianismo que estava surgindo, florescendo no primeiro século, em uma vertente do judaísmo, em mais um braço do judaísmo, como também era os diferentes facções ou grupos que existiam naquele dia, como fariseus, saduceus, essênios e assim por diante. Mas note que dentro do cristianismo judaizante tinha uma tendência muito forte de trazer para dentro do cristianismo as práticas adotadas pelos judeus. Quais são as suas bases do cristianismo judaizante? Suas bases são a guarda do sábado, a comemoração de festas em dias especiais, as festas judaicas, por assim dizer. Também as leis, a exigência de se seguir as leis dietéticas ou de alimentação imposta pela lei de Moisés no Antigo Testamento, o uso de símbolo judaico, alterar todas essas práticas eh, trazendo uma roupagem judaizante para dentro do cristianismo. Então, isso foi fortemente combatido pelos apóstolos, especialmente pelo apóstolo Paulo. Se você ler a epístola de Paulo aos Gálatas, você vai perceber este forte combate de Paulo contra os judaizantes. Na epístola aos Gálatas, como você sabe, não era apenas uma igreja, mas era a província da Galácia, a qual continha as igrejas de Antioquia, de Derbe, Listra, Antioquia da Pisídia, e estas igrejas compunham as igrejas da província da Galácia. E o apóstolo Paulo, quando escreve a sua igreja aos Gálatas, mais propriamente para estas quatro igrejas no mínimo, ele combate fortemente contra os judaizantes. E ele chega a dizer que aquele que volta às práticas judaizantes, ele caiu da graça, perdeu a essência, saiu do Evangelho de Cristo. Mas note que lá no início do século XVII, a partir de Martinho Lutero, e dentre outros que combateram fortemente contra algumas ou muitas práticas que estavam afastando o cristão de Deus, nós podemos perceber que este cristianismo protestante ele tinha a forte defesa sobre a bandeira da salvação ser exclusivamente pela fé, como está registrado em Efésios, capítulo de número 2, no versículo 8 e 9. A base da salvação é a fé, é o crer em Cristo para ser salvo. E as bases aí do cristianismo protestante situava-se mais precisamente nas cinco solas. Você já ouviu falar das cinco solas? As cinco solas eram, na verdade, um resumo de tudo aquilo que pregavam os reformadores. Então tinha somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras e somente a Deus glória. Então, essas cinco abreviações, os cinco resumos, mostrava aquilo que pregavam os reformadores daquele período. Então, a salvação não era mais agora pelas práticas das obras, como a prática do pagamento da indulgência que exigiam os papistas, alegando assim que a salvação estaria garantida para aqueles que assim fizessem. Mas note que
o protestantismo, o cristianismo protestante, ele propõe uma liturgia simples, sem uso excessivo de símbolos e de ritualismo. Ao passo que o cristianismo judaizante, ele propõe dentro da sua liturgia um excesso de símbolos judaicos, práticas dos rituais judaicos e práticas das leis dietéticas dos judeus. Note que isso para um mundo completamente é, um mundo completamente repleto de gentios traria uma confusão, um conflito terrível para o seio da igreja que estava nascendo naquele período. Então, nós podemos, assim, resumir que o cristianismo protestante é incompatível com o cristianismo judaizante que outrora estava tentando se infiltrar ou se infiltrando dentro das igrejas. Enquanto o cristianismo judaizante, as suas práticas não condiziam com aquilo que os apóstolos pregavam, o cristianismo protestante busca justamente esse retorno, este regresso para aquilo que era pregado pelos apóstolos. A soteriologia de ambos os sistemas, elas são incompatíveis, assim também como as suas práticas litúrgicas. Espero que esse vídeo tenha sido edificante e esclarecedor para você. Não deixe de interagir conosco aqui nos comentários. Você já tinha ouvido falar do cristianismo judaizante? E mais do que isso, quais as práticas judaizantes está sendo incorporada para a igreja protestante nos dias atuais? Não deixe de interagir conosco e até o próximo vídeo, se Deus quiser.